Bom dia, moçada. Essa música que eu acabei de tocar é a música Blue Bossa. É uma música muito gostosa. Deixa eu parar aqui. É uma música muito gostosa de improvisar e fácil. E é uma música que é muito importante no repertório dos saxofonistas para eles poderem tocar por aí na noite, tocar em qualquer lugar, principalmente para estudar a improvisação. Vou falar um pouco sobre isso, mas daqui um pouquinho eu vou fazer uma live lá no TikTok, aonde eu vou colocar a partitura na tela e eu vou explicar os acordes. Para quem ainda não me segue no TikTok, tá perdendo. Por quê? Eu vou começar uma série de promoções lá no TikTok que eu sorteio todo domingo, eu sorteio uma palheta para os meus seguidores. E eu vou começar a sortear também aulas, mentorias comigo de 1 hora. Ou seja, eu vou fazer um sorteio. Quem ganhar o sorteio, porque participou do sorteio, tem interesse, vai ganhar uma aula comigo pela webcam, aonde eu vou fazer uma análise da situação do saxofonista, como é que ele está, qual que é o problema que ele tem, ele vai me contar se tem algum problema, o que, que ele está precisando, e aí eu vou fazer um check-up nele e vou passar uns medicamentos para ele poder endireitar na vida, né? Então, quem quiser participar, vai no TikTok, me segue lá, tá? Que domingo, hoje é sexta, sábado, domingo, já vai ter o sorteio já da primeira palheta e eu acho que eu já vou sortear uma mentoria também. Então, a única coisa que tem que fazer é entrar no TikTok e me seguir. Aí eu coloco a postagem lá e você vai escolher o número que eu vou colocar lá. E pronto, eu faço o sorteio ali na hora, ganhou, já combina tudo, tá bom? Eu vou falar um pouquinho da Blue Bossa para vocês. A Blue Bossa, ela tem 2 tonalidades, vamos falar assim para você poder entender. Você vai tocar em Ré menor, no caso do sax tenor, você vai tocar em Ré menor e de repente entra Mi bemol maior e volta para Ré menor. Então, a primeira parte que você improvisa, eu estou olhando bem nos seus olhos, não estou olhando cifra nem nada, mas eu já sei as cifras de cor. Primeiro acorde vem o Ré menor,
depois vem o Sol menor, depois vem o Mi bemol meio diminuto, que é o menor com quinta bemol. Depois ele faz o acorde Lá sétima com nona bemol, e aí ele resolve em Ré menor. Aí, de repente, sem nada avisar, ele entra em Fá menor meio diminuto. O Fá menor é o acorde menor com sétima e quinta bemol. Ele faz Fá menor, depois ele faz o dominante, que é Si bemol 7, e aí ele vai para Mi bemol maior. É nessa hora que o cavalo derruba o peão. O cara vem todo animadão, tocando em Ré menor, tudo lindo, maravilhoso e fácil de tocar, né? Aí, de repente, sobe meio tom e na tonalidade maior. Ou seja, vai para Mi bemol. O acorde de Fá menor tem todas as notas de Mi bemol maior. O acorde de Si bemol sétima pertence ao campo harmônico, é o quinto grau dominante de Mi bemol. Ou seja, na hora que pinto o Fá menor, eu toco Mi bemol. A grosso modo, quando pinto o acorde Si bemol sétima, eu toco Mi bemol. E quando resolve Mi bemol maior, eu já estou em Mi bemol. Ou seja, você vem tocando em Ré menor, de repente vira Mi bemol. É nessa hora que o cavalo dá um pulo e derruba o caboclo, entendeu? Então você tem que saber. Existe uma escala que você vai poder improvisar nessa música que vai ficar muito linda em cima de Ré menor. Então eu tenho aqui, ó, Ré. É uma mistura de Ré menor com Fá maior, tá? Tem o Si bemol. Só que em vez de tocar Dó natural e Ré, porque isso que eu fiz agora, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó natural, Ré, são as notas de Fá maior, começando pelo Ré. Se eu fizer a mesma coisa começando pelo Fá, agora eu vou fazer a mesma coisa, vou tocar essas mesmas notas, mas eu vou acrescentar Ré, Mi, depois eu toco isso. Escutou a escala de Fá maior? Agora eu vou fazer. Tá, mas o barato dessa música, lembra que primeiro que nós temos um acorde Ré menor, depois Sol menor, e depois vem um acorde de Mi menor meio diminuto, aí pinta um acorde dominante, o dominante de Ré, que tem o Dó sustenido. Então se você tocasse a escala, que escala, Ivan? Muito simples, a escala de Fá maior com a quinta meio tom acima. Deixa eu ver. Para mim é o melhor professor. Ah, mas o Antônio Carlos é meu amigo. Ele está falando que eu sou o melhor professor do planeta. É que ele é o melhor amigo do planeta. Mas vamos voltar aqui. Se eu tocar a escala de Fá maior com o quinto grau meio tom acima, eu já tenho todas as notas perfeitas para tocar a primeira parte inteira do Blue Bossa, só tocando a escala de Fá maior com o quinto grau aumentado. Em vez de tocar Dó, Ré, eu vou fazer. Não, eu vou fazer Dó sustenido. Tá? Eu fiz o que? A escala de Ré menor harmônica. A escala de Ré menor harmônica tem exatamente as notas de Fá maior com o quinto grau aumentado. Então, vamos decorar essa fórmula? O que é a escala menor harmônica? A escala menor harmônica é uma escala que tem todas as notas da escala maior, sendo que a quinta nota da escala maior sobe meio tom. Ou seja, toda vez que você pegar uma escala maior, que você já sabe de cor e salteado, toda vez que você pegar uma escala maior e aumentar meio tom na quinta, essa escala muda a sonoridade para menor. É muito louco isso. Ela muda a sonoridade para menor, para o relativo dela. Ou seja, se eu estou tocando em Fá maior e aumento a quinto grau, que é Dó, para Dó sustenido, eu passo para o relativo, Ré menor harmônica. Então, olha só.
Fá maior. Agora eu vou fazer a mesma coisa com Dó sustenido. Viu como é que ficou com a característica do menor? Então o que nós vamos fazer? Em cima do Blue Bossa agora, na primeira parte, porque ela tem duas linhas, né? Ela fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compassos. Fica 8 compassos em cima da escala de Ré menor harmônica. Então você não precisa esquentar muito a cabeça. Então eu vou fazer agora, eu improvisando, eu tenho dois jeitos de improvisar nessa música. Com a visão horizontal, ou seja, 8 compassos em Ré menor harmônica. Beleza? Essa é uma visão. E tem a visão vertical, em que eu olho o primeiro acorde, que é Ré menor, e eu vou ficar tocando coisas de Ré menor. Depois vem para o acorde Sol menor, eu mudo para Sol menor. Então a visão já por acorde. Essa visão aqui é a segunda visão que o músico precisa ter, o músico que estuda improvisação. A primeira visão que ele tem que ter é a visão horizontal. Não existe acordes diferentes para eles, existe um tom. Então é uma improvisação por um centro tonal. E o centro tonal dessa música, nos primeiros 8 compassos, é um centro tonal de Ré menor harmônica. Vamos pensar assim, é um tom menor, mas você vai pensar na escala de Ré menor harmônica. Então o que você vai fazer? A música vai começar a tocar e você tem 8 compassos para tocar em cima de Ré menor harmônica. Mas de repente, no compasso 9, vem o tom de Mi bemol maior. É onde eu falo que o cavalo derruba o peão. O cara vai todo animadão, de repente o cavalo pula. Ou seja, você está todo animado ali, improvisando, tudo está lindo, maravilhoso, de repente, meu amigo, a coisa faz assim, muda para Mi bemol maior. Ou seja, complicou, né? Você sabe que o tom de Mi bemol é diferente de Fá. Então imagina a confusão que é. Então eu vou soltar agora o playback e vou tocar. Estou falando agora para o pessoal iniciante. Daqui um pouco eu vou falar para o pessoal intermediário e depois para o pessoal avançado. O iniciante agora vai trabalhar na improvisação dessa música com a visão horizontal. Ou seja, não existe acordes ali para ele, existe um tom. Por quê? Porque ele precisa aprender a criar melodias. Ele precisa se soltar na música. Ele precisa sentir a atmosfera da música. Ele precisa sentir os acordes ali acontecendo, que está passando uma atmosfera para ele. Ele tem que sentir isso para ele poder tocar. E o iniciante ainda não tem muita experiência disso. Então agora não adianta o iniciante querer fazer improvisação seguindo os acordes e querendo criar melodias para cada tipo de acorde. Se ele não sabe criar melodia para um conjunto todo, ou seja, imagina que você tem um único acorde soando durante 8 compassos. Então, se você não consegue fazer melodia durante os 8 compassos, você não vai conseguir fazer uma melodia em 1 compasso, em 2 compassos, que vai mudar os acordes. E aí você teria que mudar as frases, teria que mudar as notas. Então eu vou fazer primeiro a harmonia, tocar aqui para vocês a harmonia da música. Depois. Aí vem. E termina. Agora eu vou fazer em arpejo para estudar. Ó. Eu passei pela harmonia pensando nos acordes, de uma forma que você consiga escutar os acordes. Mas não é isso que o iniciante vai fazer agora.
Como nesse momento do vídeo eu estou falando para os iniciantes, eu vou então agora soltar o playback e vou pensar em uma única escala, a escala de Ré menor harmônica. Você está gostando do que eu estou falando ou você quer que eu fale de uma musiquinha qualquer aí e a gente ficar tocando firuletas? Me diga aí. Aproveitar para dar um aviso. Eu estou fazendo uma campanha muito grande para o meu TikTok. E lá no TikTok eu estou sorteando palhetas, vou começar a sortear boquilhas e vou sortear mentorias. Para quem? Para os meus seguidores. E eu tenho pouquíssimos seguidores lá. Acho que eu tenho 3.000. Aqui eu tenho 35.000 seguidores no Instagram. 35.000 seguidores. Mas eu quero fazer a live lá. Aliás, eu vou fazer a live daqui um pouquinho. Lá daqui 1 hora mais ou menos eu vou entrar numa live lá no Instagram. No Instagram não, lá no TikTok. E lá é que eu vou sortear. Então quem estiver aqui e quiser participar dos meus sorteios, e olha que eu já sorteei muitas coisas. Para quem já me conhece sabe que eu já sorteei 10 saxofones. Boquilhas eu perdi a conta, acho que foram mais de 100 boquilhas que eu já fiz sorteio. Palheta eu vou começar agora. Eu vou começar com uma todo domingo, mas eu devo aumentar isso aí, entendeu? Para poder divulgar. Vamos lá, gostou muito das aulas? Que bom que você está gostando. Então vamos lá, agora eu vou falar. Não foi ainda no TikTok? Então depois dessa live você vai lá e me segue. Pode ser que o Instagram vai derrubar essa minha live aqui, porque eu estou falando do TikTok, mas não tem problema. A gente entra de novo. Então agora eu vou soltar o playback do Blue Bossa e eu vou fazer um improviso só na primeira parte antes de ir para Mi bemol. Quando entrar em Mi bemol eu aviso vocês, olha, entrou em Mi bemol, só para vocês perceberem. E o que eu vou fazer? Eu vou tocar a escala de Ré menor harmônica sem me preocupar com os acordes. E fala que escala que é essa Ré menor harmônica? É a escala de Fá maior, no caso do sax tenor, Fá maior com o Dó sustenido. E no caso do sax alto, ele tem que tocar a escala de... Que escala ele vai tocar? O tom do sax alto, o tom dessa música, está em Dó menor. Dó menor. Então, o tom para o sax alto é Lá menor. O que ele vai fazer? O sax alto fica mais fácil. Ele vai tocar a escala de Dó maior com o 5º grau meio tom acima. Ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol é a quinta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essa é a escala maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O Jorge está perguntando. Oi, primo, meu primo Jorge. Como é que ele faz para entrar no TikTok? Primeiro você tem que ter o aplicativo TikTok. E lá você vai achar lá Ivan Meyer Sax. Tá bom? E eu coloco depois o link. Eu mando para você lá, separado. Beleza? Mas é só entrar no TikTok, escrever lá na procura Ivan Meyer Sax. Vai achar lá o meu TikTok. Beleza? Voltando à aula aqui então. Eu tenho então a escala de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Nessa música, o sax alto vai tocar a escala de Dó maior com Sol sustenido. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido, Lá, Si, Dó. Descendo. Dó, Si, Lá, Sol sustenido, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Lá menor harmônica. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido, Lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol. Lá, Si, Lá, Sol sustenido, Fá, Mi, Fá, Sol sustenido, Fá, Mi, Ré, Dó. Si, Lá, Dó, Mi, Lá, Sol sustenido, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Dó, Mi, Sol sustenido, Si, Sol sustenido, Mi, Dó. Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Lá. Lá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Então, o tom para você improvisar com o sax alto em cima do Blue Bossa é o tom de Lá menor harmônica, que é a escala de Dó maior com o Sol sustenido. Ficou fácil? E o sax alto é a escala de Ré menor harmônica, que você vai pensar na escala de Fá maior com o 5º grau aumentado, que é Dó sustenido. Então agora vocês vão ver eu usando somente notas da escala de Fá maior, só que o Dó eu toco Dó sustenido, tá bom? Então escute como vai ficar bonito.
e já vai voltar para Ré. Agora volta para Ré. De novo, Ré. Só a escala para vocês verem. Agora Mi bemol. Agora Mi bemol maior. Fica aí, ó. Fica em Mi bemol. Agora volta para Ré. Mi bemol. Mi bemol agora. Mi bemol maior. Voltou pro Ré. Só escalinha. Mi bemol. Eu vou tocar a escala de Mi bemol aí. Mi bemol ainda. Mi bemol. Agora voltou pra Ré. Ré menor. Pronto. Tô em casa. Começa a música de novo. Então vamos lá, contando, ó. Quer ver, ó? Ré menor. Contando. Ré menor. Ré menor. Ré menor. Ré menor. Ré menor. Atenção. Mi bemol. Mi bemol maior. Usa a escala de Mi bemol. Agora, voltou no Ré menor. De novo, ó. Começou a música novamente. Ré menor. 3. Isso tem que ficar claro na sua cabeça. Todos esses acordes funcionam com uma escala só. Agora não, agora é Mi bemol. Cara, nessa hora fica esperto, hein? Continua Mi bemol, continua Mi bemol. Agora tá fazendo o final da música, beleza? Então vamos lá. No finalzinho ele fica repetindo os 4 compassos. Agora em Mi bemol. Tá? Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer. Primeira coisa é ter consciência de onde você está. Então, começou a tocar a música, é Ré menor. Vai ficar 8 compassos em Ré menor. Tá? Estou falando para os iniciantes. A escala que você vai usar vai ser a escala de Fá maior. Ó. No lugar do Dó, você põe um Dó sustenido. Aí vai, se eu esquecer, não tem problema. Depois do Dó, você toca o Dó sustenido. Quando você faz isso, você faz a escala de Ré menor bebop. É simples, sétima maior, sétima menor. Vai dar Dó sustenido, Dó natural. Então, agora, você vai tocar a escala de Fá maior e jogar o Dó sustenido de vez em quando. Fá maior com Dó sustenido. Vou fazer de novo que eu estou falando para os iniciantes. Então vamos lá, vou soltar a música e vou fazer o improviso na primeira parte, os 8 compassos. Mi bemol, fique esperto. Volta para Ré menor. De novo.
menor. Ré menor. Agora Mi bemol. Agora blues. Mi bemol. Acabando é repetido, fica repetindo menor. Agora eu vou fazer o improviso sozinho, sem acompanhamento. Mi bemol. Ré menor. Essa escala que eu estou fazendo é simples. Eu toco Ré, Dó sustenido, é escala de Fá maior com Dó sustenido, mas começando no Ré. Ré, Dó sustenido, Si bemol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Mas fica linda. Ó. Eu posso desenhar nela, ó. Eu posso desenhar essa escala desse jeito em qualquer parte? Sim, pode começar a música e você pegar a nota Ré e começa a fazer isso aqui, ó. Você pensa que você é um asa delta. Como é que a asa delta faz? Aquele parapente, né? Ele faz assim, ó. E vai descendo? Não, senão ele morre. Ele faz assim, ó. Sobe, aí depois desce mais um pouco e vai fazendo isso aqui, ó. Vai fazendo isso até chegar no chão. E aí aterriza. Eu vou fazer isso agora, inclusive na minha escola online, tem um exercício lá chamado Asa Delta, na música Summertime, onde eu ensino o pessoal a improvisar, que é justamente fazer as frases nesse movimento. Sobe, desce, sobe mais um pouco, desce. Então eu vou pegar no Ré agudo, eu vou descer até o Sol, depois eu subo até o Si bemol, depois eu desço até o Fá, eu vou andando na escala nesse movimento. Então agora eu vou soltar a música do início e vou fazer esse movimento de voar, bird, né? Vamos voar. Então vamos lá, eu vou soltar aqui e vou fazer o movimento da asa delta. Cheguei no chão, entendeu? Agora foi para Mi bemol. Vou esperar de novo, vai voltar para Ré agora. Lá vou eu.
Agora eu vou começar a subir assim, ó. Eu não fui até o agudo, eu estou em Mi bemol. Eu paro aí um pouquinho, agora eu vou voltar em Ré menor. Mi bemol. Beleza? Uma vez que eu já sei que eu posso usar uma escala para improvisar em quase... A música tem 8 com 8, 16 compassos. Veja comigo, 16 compassos. Sendo que 12 compassos ficam no tom de Ré menor. E 4 compassos no tom de Mi bemol. Então você tem 4 compassos em Ré, mais 4 compassos em Ré, aí vem Mi bemol, 4 compassos, e aí volta para o Ré menor. Estão entendendo a estrutura da música? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou tocar a melodia, e eu tenho que fazer esse estudo. Eu vou tocar na melodia e vou fazer modificações na melodia. Como assim modificações? Sim, eu vou modificar a melodia. É isso que eu vou fazer. Eu vou tocar na melodia e vou modificar a melodia. Mas modificar com o que, Ivan? Com a escala de Ré menor harmônica, que é a escala de Fá maior com quinto grau aumentado. Então o que eu vou fazer? Já saiu um pouco da melodia, então eu vou ficar mais na melodia agora. Conseguiram escutar a melodia escondida? Vou fazer de novo. Peguei vocês de surpresa, né? Vocês não sabiam que eu ia lá para o agudo e eu fui. Tá? De novo a melodia modificada. Alguém ligando para mim agora, olha. Esse pim-pim-pim tocando aí está me atrapalhando. Mas eu não vou atender não, daqui um pouco para. Que toca isso? Bom, acabou, vamos lá. Eu estou olhando na partitura, eu estou tocando a melodia e eu vou acrescentando notas da escala de Fá maior com a quinta aumentada. Agora, a primeira linha, que eu tenho 4 compassos, eu vou treinar só ela. Não parece a melodia? A melodia é... Agora eu vou modificar.
modificando? E o que eu fiz? Eu toquei a melodia e depois eu peguei a escala e fiz a escala. Então, isso de modificar a melodia é muito importante que você faça, principalmente com playback. Então agora eu vou ficar tocando a melodia e modificando a melodia. Mas com que notas? Por enquanto, eu vou fazer a modificação da melodia pelo centro tonal. Ou seja, eu vou tocar a melodia e vou criar variações da melodia, modificando notas, acrescentando notas. Que notas, Ivan? Notas é da escala de Fá maior. Só isso. Fá maior com Dó sustenido. Pronto. Então vou soltar e vou fazer isso para vocês verem. Melodia. Bora. Modificando. Agora eu vou fazer com os olhos fechados. Ó, vai acabar a música. Então, por exemplo, eu já tenho a harmonia decorada na minha mente. Eu sei quais são os acordes. Agora tá terminando e fica repetindo no finalzinho. Beleza? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer um improviso seguindo os acordes. Agora pro pessoal mais avançadinho. Aí eu vou falar umas coisas para vocês.
mas eu sei o tamanho da música. Viu isso que eu fiz? Eu estou improvisando de forma consciente. Eu sei os acordes, que o primeiro acorde é Ré menor, depois o segundo acorde é Sol menor, depois o próximo acorde é Mi menor com quinta bemol, Mi7 meia diminuto, depois um acorde dominante Lá7 e depois resolve em Ré. É difícil decorar isso? Não é difícil. Eu decorei, pô. Tá? E você decorou essa parte. Depois vem a segunda parte, que é Mi bemol. É um 2, 5, 1 de Mi bemol. É o Fá menor com quinta bemol. Depois vem a sétima não, o dominante com sétima, que é o acorde Si bemol com sétima, que vai fazer a preparação para Mi bemol maior. Mas nesses 3 acordes, eu posso tocar a escala de Mi bemol o tempo todo, que vai ficar legal. Só que existe coisa que a gente pode fazer em cima do Fá menor com quinta bemol. Existem coisas interessantíssimas para fazer em cima do Si bemol com sétima. Eu faço, porque eu já estou lá na frente, né? E também existem coisas muito legais para fazer em cima do Mi bemol. Mas agora você só vai pensar em Mi bemol. O que você precisa fazer? Tocar em Ré menor e de repente virar a chave para Mi bemol e desvirar a chave para Ré menor de novo. Então são 8 compassos em Ré menor, 4 compassos em Mi bemol e 4 compassos em Ré menor. Começa tudo de novo, tá? Você tem que estudar fazendo a melodia, primeiro acertar o tema. Então agora eu vou tocar uma vez o tema certinho para quem escutou até agora e não conhecia o tema. Eu vou tocar o tema para vocês escutarem, só o tema. Beleza? Então, eu vou fazer uma live lá no TikTok
onde eu vou mostrar a partitura e vou passar umas frases que vocês vão escrever. Para quem não sabe, eu estou usando a minha boquilha com a palheta indestrutível que eu fabrico. Essa palheta aqui, ela tem som de bambu. Vocês duvidaram? Vocês não escutaram o som? O som não tá bom? Eu acho maravilhoso. Dura 10 anos. Ela já está sendo usada por muitos saxofonistas há 5 anos. Essa palheta aqui, a minha previsão é que dure mais de 10. Porque o pessoal que está usando essa palheta já há 4, 5 anos, eles estão me relatando: Ivan, a palheta está como nova. A mesma coisa, não muda nada. Pois se você tratar ela com carinho, ela vai passar de 10 anos, porque o material dela não estraga. Tem uns plásticos por aí, que depois de 10 anos você faz assim, ele quebra sozinho, né? Eu esses dias comprei eu tinha uma surdina de violoncelo, que era de borracha grossa, que você enfiava no violoncelo para poder estudar à noite. Cara, eu fui pegar minha surdina, ela desintegrou na minha mão. Por quê? Porque ela já estava com mais de 10 anos. Era uma surdina reserva que eu tinha, eu achei ela, peguei, ela quebrou na minha mão. Falei, nossa, como é que pode? Vocês sabem que tem muito plástico que ele resseca e ele estraga, né? Como é que vai ressecar um negócio que está sempre molhado? Pensa bem. Como é que o negócio que está sempre molhado vai ressecar? É difícil, né? Pois aquelas mangueiras que você tem na roça, umas mangueiras preta, que com água dentro, aquilo dura 50 anos. Mas se não tiver água, ela vai ressecar e vai quebrar igual biju. Não sei se vocês sabem. Quem é da roça e já mexeu com aquelas mangueiras de irrigação sabe. Se você deixar a mangueira seca no sol, sem água dentro, ela vai secar e vai quebrar. Mas se a água tiver água dentro da mangueira e tiver enterrado, então vai durar 50 anos sem problema nenhum. Beleza? Essa palheta, então, eu fabrico essa palheta e só é vendida na minha loja, na Sopra Sax, tá bom? Cara, depois que você usar essa palheta, você não vai querer saber de palheta de bambu nunca mais na vida. Só que o preconceito é muito grande, né? Muitos clientes meus falam, Ivan, eu relutei em comprar sua palheta, mas eu me arrependo muito de não ter comprado, porque agora eu tô conseguindo tocar tudo que eu não conseguia por causa da palheta. E realmente a palheta faz, é o combustível, né? Pega um carro que é a diesel, coloca álcool e anda para você ver. Não vai andar. O carro é ruim? Não. O combustível é errado. E o combustível nosso é a palheta. O motor é a boquilha. Então tem boquilha que ela é um motor fechado. Não vai, mas o som quem manda é a palheta. 70% do som de um saxofonista vem da boquilha com a palheta. Mas ele pode ter uma ótima boquilha. Se a palheta for ruim, adeus. Vai ficar muito ruim. Então agora eu vou fazer um pedido para vocês. Eu não vou ficar fazendo mais live aqui no Instagram, não. Te juro, não vou não. Eu vou fazer lá no TikTok. Depois eu copio lá e mando para cá. Mas lá no TikTok vai acontecer sorteio da minha palheta direto. Todo domingo eu vou fazer sorteio. E eu vou começar a sortear boquilhas. Eu já sorteei mais de 100 boquilhas. Saxofones já sorteei mais de 10. O pessoal sabe isso aí, o pessoal que me segue sabe disso. Agora eu vou começar a sortear as palhetas, de vez em quando as boquilhas, e depois eu vou sortear mentoria comigo. Uma aula pela webcam comigo durante 1 hora. Quem estiver interessado nisso, não perca essa chance. É só entrar no TikTok e começar a me seguir. Que aí eu vou colocar lá a postagem do sorteio e você vai responder lá uma pergunta muito difícil. Qual é a palheta sintética mais resistente e que tem som de bambu? Só isso. Vocês escutaram eu tocando? Essa palheta aqui está comigo desde o ano passado. Que eu fiz num grupo para tocar num grupo de choro, até escrevi choro aqui, ó, tá vendo? Tá escrito choro. Cara, é uma maravilha você pegar o sax, igual eu aqui, eu acordei, peguei o sax agora de manhã, coloquei a palheta, não preciso hidratar, não preciso fazer nada. Eu pego a palheta e eu simplesmente toco. Isso que é o bom. Olha, acabei de pôr a palheta aqui. E o mais legal, essa boquilha aqui é a palheta de tenor, não é? Opa, eu vou pegar agora o sax alto. Deixa eu pegar a minha boquilha do sax alto. Nem sei onde está a boquilha. Deixa eu ver aqui. Aqui. Eu peguei aqui, ó, essa aqui é a boquilha do sax tenor, tá? Que eu tô tocando. Então eu peguei agora a boquilha do sax alto. Olha o que eu vou fazer.
eu vou pegar a paleta do sax tenor. Vou tirar. Essa que eu mostrei para vocês que está escrito choro. Lembra? Vou colocar na minha boquilha do sax alto. Ela tem isso aqui vermelhinho para eu poder não perder essa boquilha de vista. Porque eu regulo as paletas todas de sax alto com a mesma boquilha sempre. Essa boquilha nem é muito aberta. É uma boquilha número 6. Justamente para eu, que a maioria do pessoal usa 2,20 e tal. Porque eu uso boquilha bem mais aberta. Mas eu coloquei a paleta de sax tenor na minha boquilha de sax alto. Vou pegar o sax alto. Olha que maravilha que é. Ou seja, qualquer coisa. Ó. Eu estou usando a paleta de sax tenor na minha paleta, boquilha de sax alto. E funciona, cara, sem problema nenhum. E é que eu não estou com a paleta do alto aqui agora. A paleta de sax alto funciona na boquilha de tenor. Porque eu já fiz de um jeito que funciona. Não me pergunte como, mas eu consigo, porque eu sou saxofonista, então eu sei como regular, né, a paleta. Então, quem ainda não tem a minha paleta, o dia que comprar, vai falar: por que eu não comprei a paleta antes? O Ivan falou tanto dela, eu não acreditei nele. Isso acontece, cara, direto. E outra coisa que a turma fala demais, mas muito mesmo, é: por que eu não entrei na sua escola antes, Ivan? Eu não acredito. Eu não acredito que eu não entrei antes. Porque o tempo que eu perdi, fez curso com um monte de gente aí, não conseguiu aprender nada. Entrou na minha escola, gasta R$20 por mês. E tem um monte de aulas, tudo explicado. E aí o cara não acredita. Não é possível eu aprender tanto, ter tanta coisa por R$20. Mas isso tem que amar o que faz, né? Eu amo dar aula. Eu dou aula grátis na internet há mais de 20 anos. Quem me segue sabe. Eu sou um dos poucos saxofonistas que sempre deu aula para o pessoal que não pode pagar. E agora eu fiz uma escola online. Minha escola tem 20 anos, mas agora eu lancei um formato novo, a Universax, que ela custa menos de 20. Na verdade é R$19,90 por mês. E o mais legal, você não precisa pagar um ano inteiro. Como a maioria dos cursos aí, o cara tem que pagar um ano inteiro para ver se vai gostar. Não, a minha você paga só uma mensalidade. E entra, experimenta, vê se o que está lá está ensinando você e está fazendo você melhorar. Se você sentiu que em um mês você está tocando bem melhor, que é o que o pessoal me fala, está tocando bem melhor, aí você simplesmente continua. Se você não gostar, você simplesmente não paga e já sai da escola. Não tem, mas não acontece isso, viu? Já sai da escola. E tem mais, se você entrar e você não gostar, pode pedir seu dinheiro de volta e devolve na mesma hora. Tá bom? Então, quem quiser participar da escola, entra lá, universax.com.br. Tem aí no meu perfil o link. Não percam, porque é muita aula e coisa bem elaborada mesmo. E se tem uma coisa que Deus me deu, foi o dom de ensinar. Isso já vem da minha família. Meu pai é professor de medicina, meu avô fundou a faculdade de medicina, os meus tios, todos professores, tenho 2 irmãos que são médicos, os 2 são professores. O meu pai, antes de ser médico, foi meu professor de física no colégio. Ele era professor de Química, Física e Biologia. Ele fundou o primeiro curso preparatório para vestibular de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ninguém fazia isso. Ele fez um curso preparatório para cursos de Medicina e Engenharia. Deixa eu só abrir aqui a porta, aqui, um momentinho. Quem é? Oi, é a Marcela. A Marcela?
Desculpa aí, gente. É que tocou o interfone, pensei que a minha esposa não estava em casa, ela está em casa. Então ela foi atender a porta lá. Mas voltando a uma coisa importante que eu preciso falar para vocês. O lance da didática. Isso é uma coisa que vem no meu DNA. O meu pai, ele fundou o primeiro curso de engenharia e medicina, preparatório para vestibular de medicina, chamava Mendeng, que era preparatórios para quem ia fazer vestibular de medicina e engenharia, Mendeng. E ele era o professor, ele dava aula de física, de química e de biologia. Agora você já imagina a cabeça do homem, né? Aí depois que ele já era formado e dava aula e tudo mais, o meu avô fundou a faculdade de medicina em Pouso Alegre. Mas meu pai foi e fez vestibular. Passou, né? Porque ele ensinava o pessoal a passar em vestibular. Passou, e aí eu voltei, vim morar em Pouso Alegre. E aí ele fez medicina. E quando eu estava no terceiro colegial, eu pedi para ele ser aluno dele na escola, porque ele dava aula na escola pública, e eu era da escola particular. Aí no terceiro ano eu fui ser aluno dele de física. Cara, amei. Meu pai tinha umas tiradas de aula, cara, impressionante. Depois eu conto para vocês um dia. Então, o lance de dar aula é um negócio que eu sempre admirei no meu pai. Então eu nasci com esse dom também, para poder dar aula, de explicar as coisas de uma forma que a pessoa entenda. Eu espero que vocês possam ter entendido um pouco de como é fácil improvisar nessa música Blue Bossa. Se você tiver um mapa mental na sua cabeça, aonde você fica 8 compassos em Ré menor, harmônica. Por que Ré menor harmônica? Porque vai ter todas as notas dos acordes ali, vai ter o Dó sustenido, Si bemol. Mas depois que você já saiu do nível iniciante e passa para o nível mais intermediário de improvisação, você pode improvisar seguindo cada um dos acordes. E depois, quando você já é um nível bem mais avançado, aí você pode olhar nos acordes e trabalhar coisas mais modernas em cima de cada um desses acordes. Mas o importante agora é você conseguir tocar bem. E para tocar bem, basta fazer bonito. Aí tudo fica bonito para todo mundo. Beleza? Então, o último aviso que eu agora vou fechar a live já. Quem ainda não me segue, por favor, me siga lá no TikTok. Porque no TikTok eu vou fazer um monte de promoções. E eu tenho muitos amigos aqui. Eu tenho 35 mil seguidores aqui. Mas eu vou fazer a live para o pessoal lá do TikTok. E eu vou fazer o sorteio das palhetas. Aliás, domingo agora já tem o primeiro sorteio. O sorteio das palhetas, das boquilhas e da mentoria comigo. 1 hora de aula comigo pela webcam lá no TikTok. Quem estiver me seguindo lá vai saber do momento de fazer isso, porque eu vou soltar a postagem. Aí o cara responde lá e já está participando, tá? Lá tem poucos seguidores, tá? Tem 3 mil. Então, e desses 3 mil entram poucos na minha live, porque não me conhecem. Aí o que acontece? A hora que vai fazer o sorteio é pouca gente. Se eu for fazer sorteio aqui, cara, com 35 mil seguidores, ia ser complicado. Então, aqui tá bom já de seguidor, já não precisa entrar mais seguidores aqui não. Mas lá no TikTok eu tô querendo, porque eu gosto muito do formato do TikTok. Eu meio que viciei em assistir vídeos. E eu gosto que quando eu faço uma coisa no TikTok, ele mostra para todo mundo. Entendeu? Eu fiz uma live no TikTok, acredite, 680 comentários. Eu fiz uma live aqui agora. Deve ter poucos comentários. Eu fiz uma live lá. Sabe quantas pessoas assistiram ao mesmo tempo? Bateu lá o recorde? 168 pessoas. Aqui, no máximo 11, 12 pessoas ao mesmo tempo. No TikTok, 168. Entendeu? Então o conteúdo meu, quando eu gravo lá no TikTok, ele mostra para muita gente. Porque lá é assim. E aqui, quando eu faço o conteúdo aqui no Instagram e coloco aqui, não mostra. Só mostra se eu pagar, se eu promover, se eu turbinar essa live. Eles têm essa sacanagem. Então o que acontece? Quase ninguém vê. Aí eu posto, não mostra, as pessoas não veem. Eu fico querendo o quê? Atingir um monte de gente com o que eu ensino. Então eu decidi que agora eu faço as coisas lá no TikTok. Então quem quiser usufruir das coisas que eu vou colocar lá, e olha que eu coloco muita coisa no TikTok. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O sorteio, se você estiver participando, eu vou fazer o sorteio acho que na parte da noite.
entendeu? Porque domingo é dia das mães, então as pessoas vão viajar, vão almoçar, vão ficar fora com as mães. Aí à noite, lá pelas 8 horas da noite, eu faço o sorteio. Acho que na parte da noite vai ficar legal para fazer o sorteio. Mas você pode, eu vou soltar a postagem do sorteio antes. Aí você entra lá e se inscreve no sorteio. Entendeu? Quem estiver me seguindo vai se dar bem. Porque quando ele está seguindo, assim que eu faço a postagem, ele sabe que eu coloquei a postagem. Beleza? Então, para me achar lá no TikTok, é só colocar Ivan Meyer Sax. Vai aparecer lá a cara bonitona aqui, vocês vão reconhecer. Beleza? O Melo Fábio Sax. Beleza, Fábio? Bom, moçada, eu agora tenho que trabalhar porque hoje é sexta-feira e sextou para vocês, para mim não, tem que trabalhar. Amanhã vai ser um dia bom, gostoso, porque amanhã eu vou andar a cavalo. Eu amo cavalo. E eu tenho uns cavalos no sítio lá em Gonçalves, onde eu já morei lá 2 anos durante a pandemia. Você é de Lavras? Oh, beleza, Lavras é muito bom. E eu vou amanhã andar a cavalo com a minha esposa lá. Eu tinha, na verdade, 6 cavalos. Aí eu tinha um garanhão lá que ia castrar ele, demorou castrar, ele pegou todas as éguas minhas, agora tá tudo grávidas, todas elas prenhas. Vai nascer cavalo, olha, vai ter cavalo agora que não acaba mais. E por que tanto cavalo? Porque eu penso nos meus amigos. Meus amigos não têm cavalos e eles querem andar a cavalo. Então eu convido, vamos andar comigo lá tal dia? Vamos. Aí eu tenho cavalo para todo mundo, entendeu? Tive que comprar arreio também. Por quê? Porque você tem o cavalo, não tem arreio. Então você tem que comprar o arreio completo para poder pôr o arreio. Então eu tenho sempre 5, 6 cavalos ali funcionando para poder andar. E são cavalos de raça própria para cavalgada. Tudo marcha, chama manga larga, marchador, marcha picada ou marcha batida, que são as melhores, o melhor andamento. Você anda no cavalo, ele anda igual um tapete voador. Ele não faz isso aqui, ó. Tem cavalo que você senta, ele é trote. E aí o cara fica assim, ó, fica jogando, ninguém aguenta andar, eu não aguento. E esse cavalo meu, os que eu tenho lá, ele parece um tapete voador. Ele anda de um jeito que o cavalo não mexe. Então você anda em cima do cavalo, cara, pode andar horas que você não cansa, né? E sábado de manhã eu vou fazer uma cavalgada com mais 2, 3 amigos lá. Nós vamos até um restaurante que fica embaixo de uma pedra, lá em Gonçalves. E nós vamos almoçar nesse restaurante, depois a gente volta. Muito gostoso. E o cavalo, não sei se vocês sabem, eles têm uma frequência no coração deles que bate, que entra em sintonia com o cavalo nosso, com o coração nosso. Por isso que o cavalo é usado em terapias com crianças, com pessoas com problema, pessoas no hospital. Não sei se vocês já viram que eles têm um campo com os doentes na maca, na cama, e o cavalo chega perto, fica com a cabeça assim em cima do doente, parado. O cavalo é um ser mágico, cara. O cavalo é uma coisa impressionante. E quando eu estou perto dos meus cavalos, eu sinto uma paz, uma coisa assim que é impressionante. Uma das coisas mais gostosas que eu fiz na minha vida foi cavalgar com a minha esposa de noite, sem lanterna, sem iluminação nenhuma, só com os cavalos enxergando a estrada. Eu olhava para cima, eu via as estrelas, a lua, uma escuridão e o cavalo andando comigo na escuridão. Ele conhece o caminho, ele sabe tudo. Nossa, que delícia que é andar de noite, né? Você andar na estrada de terra à noite com os cavalos. Então, eu vou andar agora, amanhã vai ser de dia. 11 horas da manhã a gente sai. Aí chega lá no restaurante, almoça, depois volta, aí eu olho os cavalos, depois eu vou dar banho nos cavalos, mexo com eles, que eles gostam de mim. Engraçado, eu chamo, porque eu morei 2 anos, morei 4 anos no sítio agora, há pouco tempo. 2 anos durante a pandemia, depois eu mudei de sítio, para perto de Pouso Alegre, fiquei mais 2 anos nesse sítio. Cara, aí teve uma invasão de cascavel lá no sítio, eu tenho 3 cachorros, cada cachorro meu foi mordido 3 vezes por cascavel. E foi aquela loucura, correndo para a cidade para poder salvar os cachorros, salvei. Aí passou 15 dias, mordeu de novo. Aí corri de novo com eles para a cidade, salvei os 3 cachorros. Passou mais uns meses, mordeu os 3 cachorros novamente. Porque eles encontram a cascavel e eles vão querer matar a cascavel. E a cascavel morde um por um no focinho. Cara, pelas 3 vezes eu salvei eles. E aí, cara, na 4ª vez, meu cachorro achou uma cascavel e ficou latindo. Só que a cascavel estava na porta da cozinha lá de casa, da roça. Aí eu falei para minha esposa, não, aí eu não pegou o cachorro, porque eu peguei a cascavel antes e separei. Mas eu falei para minha esposa que essa cascavel entra dentro de casa.
Não entrou porque o cachorro não deixou, o Pavarotti, que é um cachorro canicurso grandão que eu tenho. E aí eu fiquei com medo de ficar no sítio. Eu falei, nós vamos morrer picado de cobra aqui. Então, aí eu encerrei a história de morar no sítio. Mas já estou querendo comprar um sítio por causa dos meus cavalos. Então os cavalos meus estão no sítio do meu primo, lá em Gonçalves, mas eu já estou dando uma olhada aí, porque lá tem uma estrutura legal e tem gente que cuida dos cavalos e tudo mais. Mas eu comprar um sítio para poder ir ficar perto deles, aí depois eu não tenho quem cuida, também é complicado, né? Mas aí, a vida sabe o que acontece. Bom, lugares que eu tenho vontade de morar, Santa Catarina. Eu ainda não morei na praia. Já morei na ilha de Lanzarote, nas Ilhas Canárias. Morei no mar, né? Ou seja, cercado pelo mar que banhava a costa da África. Mas eu gosto muito do mar também. E a minha esposa, a gente às vezes fala, vamos morar em Santa Catarina? E a gente não foi lá ainda. Eu fui a Florianópolis. Mas a gente está querendo ir, o Biricio, acho que esse é o nome lá, um lugar lá que tem muita natureza, para andar de bicicleta, eu amo, é ótimo, né? E de repente eu posso levar meus cavalos para lá. Então, ou seja, a vida a gente não sabe para onde vai, né? O importante é que a gente tem que viver o dia. A vida, ela não é amanhã. A vida é hoje. É hoje que acontece a vida. Ontem é passado, já morreu, não existe mais. O ontem morreu já, não existe. A vida acontece no hoje. Hoje é a vida. Hoje a gente tem que ser feliz. Hoje a gente tem que fazer o que gosta. Hoje a gente tem que fazer tudo que for possível ser feito, tem que ser hoje. Amanhã a gente não sabe se a gente vai estar vivo, né? Eu perdi esses dias de um grande amigo meu de mais de 40 anos tocando junto, Cláudio Café, guitarrista. Então, cara, é muito triste, né? As pessoas que ficam vivendo o hoje pensando só no amanhã. Porque amanhã eu vou fazer, porque amanhã eu vou estudar, porque amanhã eu vou fazer aula com ele, aí acaba não fazendo. Então, se você tem uma vontade de fazer aula comigo, ou sentiu essa vontade, faça hoje. Estudar comigo custa menos que uma dúzia de ovos. Estudar comigo custa menos que uma pizza dividida em 4, a quarta parte da pizza. Porque estudar comigo custa menos de R$20. E por que esse preço tão baixo? Porque eu ganho na quantidade de alunos que entram na escola. Então eu posso fazer um preço mais baixo. Agora, eu poderia, com o valor que eu entrego para meus alunos, com o conteúdo que eu entrego, cobrar R$197 por mês. Eles pagariam feliz da vida. Eles me falam isso. Mas eu cobro somente R$20. É o melhor de Minas, lindo também. Santa Catarina, né? Top. Você é de Santa Catarina? Ou Curitiba? Curitiba eu já quase morei lá. Que dia que eu fui para Curitiba procurar casa para poder alugar? Faz tempo, já vai fazer uns 20 anos. Ou 15 anos. Eu fui lá em Curitiba, porque eu queria... Estava numa época que eu era muito violoncelista, né? Eu estava afim de tocar violoncelo com a turma lá. Aí eu fui lá em Curitiba com a minha esposa, procuramos casa, achei a casa, estava tudo certo para ir. Cara, aí deu uns problemas aqui com a família dela de saúde, a gente ia ficar muito longe do pai e da mãe. Aí a gente resolveu voltar para ficar, né? Ou seja, não sair. Mas depois disso eu fui morar em Portugal. Eu não tenho medo de mudar, não. Eu já morei na Itália, fui para a Itália com minha esposa. Depois, em 2017, eu fui morar em Portugal 1 ano. Fiz um estúdio de gravação lá lindo, montei a empresa lá com contador, com tudo. Mas, cara, não gostei de morar em Portugal. Não gostei do português. Me perdoe os portugueses. Tem uns ótimos, mas não gostei. Aí eu voltei para o Brasil. Meu filho mora no Canadá. Ele está querendo que a gente vá aposente, pare de trabalhar e vai morar no Canadá, porque graças a Deus ele ganha super bem lá. Tem empresas de videogame, sabe? Ganha 100 vezes mais do que eu. E ele quer que eu pare de trabalhar e vá morar lá no Canadá. Falei, não, filho, mais para frente, deixa eu ficar um pouco aqui no Brasil. Como o que eu faço é online, eu poderia estar agora falando do Canadá para vocês sem problema nenhum. Mas e palheta? Como é que eu vou enviar palheta para os meus clientes? E boquilhas? Na hora que eu aposentar com palheta e boquilha, aí eu vejo para onde eu vou. Aí eu falei para ele, mas e meus cavalos? Como é que eu vou fazer com meus cavalos? Entendeu? Então é fogo, né? Tem os cachorros, tem os cavalos. Então por isso que eu não fui ainda para o Canadá. Mas Deus sabe o que acontece, né? Bom, moçada, beijo no coração para vocês. Me seguem lá no TikTok,
que vai ter muita coisa que eu vou colocar lá. Vou gravar vídeos mais curtos. Entro lá, explico o negócio, 10 minutos, área. Entro ali, 15 minutos, área. Porque quando eu entro aqui, eu fico 1h30. Nem sei quanto tempo já fiquei nessa live, mas foi bastante. Então, um beijão para vocês. Feliz Dia das Mães, amanhã é domingo. Um ótimo dia para você acordar sua mãe com uma música. Toque uma música para ela. Ela nunca mais vai esquecer na vida isso, tá? Você, amanhã domingo, se você for visitar sua mãe, já chega lá tocando saxofone. Para ela ver a felicidade que você tem de vê-la, né? De conhecer. Se você mora com a sua mãe, amanhã é dia de você, amanhã no domingo, você colocar um relógio para despertar 5 horas da manhã, porque sua mãe acorda cedo, tadinha. Sua mãe acorda cedo para preparar o café para você. Você vai inverter. Compra escondido umas coisas bem gostosas e prepara um café da manhã para ela bem lindo. E põe um relógio, faça isso de madrugada. Lá pelas 3 da manhã, você vai lá na cozinha, arruma a cozinha, tudo mais, volta a dormir, põe um relógio para acordar antes dela. Se ela acorda às 6 ou às 7, você põe meia hora antes, acorda, vai lá no quarto dela com o saxofone e toca. Aí quando ela acordar, você já vai estar lá no café da mesa para tomar um café com ela. Não deixa de fazer isso não, sua mãe vai ficar muito feliz. E mãe a gente só tem uma, quando a gente perde, eu já perdi minha mãe. Ah, se a minha mãe tivesse viva, quantas coisas que eu queria fazer para ela, né? E eu fiquei muito tempo longe da minha mãe, porque com 17 anos eu saí de casa e fui para São Paulo. Depois de São Paulo eu fui para a Europa, fiquei 6 anos. Depois da Europa eu fui para São Paulo e fiquei lá trabalhando em São Paulo. Então, meu contato com a minha mãe foi mais até os 17 anos, depois ficou difícil, entendeu? Aí depois, quando eu voltei a morar em Pouso Alegre, aí eu tive bastante contato com ela, mas logo depois ela já estava velhinha, faleceu. Tá como eu queria, né? Mas se você der a oportunidade de fazer isso com a sua mãe no domingo, faça, beleza? Então um beijão para vocês, até a próxima. Me segue lá no TikTok que você vai se dar bem, beleza?